Será que estamos vendo de fato o início das alt-seasons? Primeiro vamos nos ater aos fatos, né? Qual é o fato número 1? Bom, estamos vendo uma recuperação do mercado. Isso é incontestável. Já desde o dia 7 de abril que todas as altcoins, inclusive o Bitcoin, tem subido, tá? Umas mais devagar do que as outras bem mais aceleradas. Tem moeda aí que já subiu mais de 100%, como a Radium, por exemplo. Teve moeda que já subiu mais de 200%, como a Virtual, por exemplo, que eu acho que já chegou na casa dos 300%. Então, de fato, estamos vendo uma recuperação do mercado. Mas será que isso de fato é uma alt-season, visto que muitas já fizeram 100%, 200%, 300%? Bom, a gente tem que analisar o seguinte: quando se trata de alt-season é quando realmente o mercado está investindo de forma muito mais otimista naquilo que se diz ativo de risco, tá? E as criptomoedas de fato são ativos de risco. Geralmente, os grandes investidores eles fazem isso quando os investimentos que são mais considerados seguros, de rendimento fixo, eles já não estão rendendo tanto, como por exemplo, né, o título de tesouro, como são, no caso, o título de tesouro americano. As taxas de juros lá dos Estados Unidos ainda não baixaram, tá? O Fed ainda não baixou, tem feito reuniões, tem falado sobre esse corte na taxa de juros, que eles estão prevendo que isso vai acontecer em dado momento, seja em julho, seja em setembro ou seja mais à frente. Tá todo mundo esperando ver como vai ficar a questão da guerra tarifária do Donald Trump, e isso tem se mostrado já de forma positiva, visto que recentemente agora tivemos a notícia de que a China e os Estados Unidos já estão entrando num acordo, e isso é muito positivo para a economia, deixa o mercado financeiro muito mais otimista, tá? Com sentimento realmente de que o negócio vai ficar bom. Se tudo der certo, se daqui ao fim do prazo de 90 dias que Donald Trump deu, as coisas se acertarem, todo mundo tiver negociado, é realmente muito provável que vai ser cortada as taxas de juros. E isso é necessário, gente, porque o mercado ele precisa de liquidez. Tendo liquidez, aí começa a ter investimento, tá bom? Enquanto não tem liquidez no mercado, não adianta achar que tudo vai subir como se fosse uma temporada de alt-season, tá? Então, quando cortar a taxa de juros, vai começar a ter liquidez novamente, e aí vai sim iniciar a temporada de alt-season. Porém, o que nós estamos vendo aqui é uma boa recuperação de mercado, que sim, pode vir a chegar a emendar direto com a alt-season, tá bom? Pode vir fazer essa emenda direta. Porque se parar para pensar, a alt-season costuma demorar 4 a 5 semanas de alta das altcoins direto. Porém, nós já estamos em 5 semanas consecutivas, indo para a sexta, em que as criptomoedas estão subindo. Isso pode ser considerado uma alt-season também. Afinal de contas, são 5 semanas subindo direto nas altcoins. Mas ainda não é o topo. Por isso que quer dizer que talvez seja apenas o princípio aí da alt-season. Então pode vir a ter uma correção desse mercado que está em recuperação lá para o início de junho. Ali por volta do início de junho pode começar a ter uma correção dessas criptomoedas, tá bom? No final de maio ou no início de junho ter uma correção dessas criptomoedas e preparar ali, todo mundo fica na expectativa para o corte de juros do Fed, que está prometendo ser para julho ou para setembro. Então, para ter mais certeza, a gente vai esperar esses cortes de juros. Se vier em julho, a gente sabe que as altcoins vão disparar, tá? Até o final do ano. Se não vier em julho, vai ter uma correção. E aí, quando vier o corte, que possivelmente até setembro, vai começar a subir novamente, e por final do ano a gente vai ter a verdadeira alt-season, ou seja, um topo muito além do que está agora, tá? Uma subida muito além do que subiu até agora. É claro que quem comprar agora nessa correção já está numa posição muito melhor, já vai conseguir fazer um lucro, tá? Ainda que você compre agora e retire ali, faça o seu lucro ali no final de maio e no início de junho, e espere ali depois a reunião do Fed para ver o que vai acontecer, espere a próxima correção para você entrar no mercado de novo e pegar a próxima alta. Então, ainda assim, se você entrar agora, você vai estar realmente se posicionando melhor. Eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, só para vocês terem uma noção do que está aparecendo esse ano. Esse gráfico aqui é o gráfico do ano em que iniciou-se o primeiro mandato do Donald Trump lá em 2017, tá? E a gente vê nesse gráfico aqui que está muito semelhante, mas muito mesmo semelhante ao ano que nós estamos vivendo, 2025, que mais uma vez é o ano que iniciou o mandato do Donald Trump. Repara que aqui no mês de janeiro, março, ele está exatamente da mesma forma que está agora, tá? Bem baixo, o mercado em baixa, tá bom? É claro que tem uma pequena diferença, porque no ano anterior, o final do ano não foi tão alto quanto esse, mas você vê que teve uma subida aqui, tá? Aqui até o final de dezembro, e início de janeiro começou a cair, que foi quando o Donald Trump assumiu. Deu uma pequena lateralizada aqui. Mas repara que a partir de março, nesse caso aqui, começou a dar uma pequena subida. Grafei o gráfico do Bitcoin e o Bitcoin começou a dar uma pequena subida, tá vendo? Ele começou a dar uma pequena subida, em abril ele começou a disparar um pouco mais, e quando chegou em maio ele bateu nesse topo aqui. Esse topo aqui, ó, bem aqui no meio, tá vendo que está circulado aqui, foi o topo da alta. Teve uma grande alta aqui em maio de 2017, e ele teve mais ou menos uma correção, mais ou menos aqui no primeiro terço de junho, mais ou menos ali no dia 10, dia 11 de junho, ele teve ali uma pequena correção, e ele começou meio que a dar uma queda até o meado de julho.
E aqui por volta do mês de agosto, aqui no início de agosto, aqui, gente, aqui, ó, vocês podem acompanhar aqui, ó, ele começou novamente a dar uma subida, uma subidinha de leve. E aqui em setembro ele teve uma nova correção, mais ou menos no meado de setembro. Aliás, no início de setembro ele começou a corrigir e no meado de setembro ele fez um fundo e voltou a subir novamente e foi até o topo lá no final de dezembro, tá bom? No final de dezembro ele realmente foi até o topo, tá? E aí foi de fato uma alt season. Repara que ele começou a subir aqui no meio de setembro e foi subindo direto até dezembro. Por que a gente fala alt season, né? Embora esse aqui seja a linha do gráfico do Bitcoin? Porque quando o Bitcoin ele começa a subir, as alt seasons começam a acompanhar. Da mesma forma que você está vendo hoje, né, que o Bitcoin começou a subir, passar ali dos 90, 93, 94, 95, as altcoins vieram acompanhando o Bitcoin e agora o Bitcoin estourou a margem dos 100 mil, chegou a 105 mil e as altcoins estão subindo junto com ele. Ao mesmo tempo que o Bitcoin está subindo ali na casa dos 10, 15%, tem altcoins aí subindo 100, 200, 300% já nessa recuperação. Mas se você acompanhar aqui, ó, do meio de março aqui até o início de junho, você repara que foi uma grande alta, uma grande recuperação de mercado, tá? Você pode reparar que foi uma boa recuperação de mercado, mas ela ainda não se compara ao que aconteceu aqui do meado de setembro para dezembro. Então você repara que essa alta que nós estamos tendo esse ano está muito similar a esse ano de 2017, que foi quando o Donald Trump começou o governo dele, tá? No nosso caso, a nossa alta começou aqui no mês de abril, tá? No mês de abril começou essa alta e ela está subindo até então aqui ao mês de maio, que nós estamos agora, no dia 13, ainda continua em alta, tá bom? Mas ela pode ir até o final de maio ou quem sabe até o início de junho com uma boa recuperação de mercado. Só que ainda não é o principal. O prato principal vem no final, depois que começar a ter os cortes de juros lá nos Estados Unidos. Então, se ainda não entrou liquidez no mercado, se o mercado lá do americano ainda não começou a imprimir dinheiro, não começou a impressão monetária para botar liquidez no mercado, baixar a taxa de juros para que as pessoas comecem novamente a fazer seus empréstimos, financiamento e tudo mais, então enquanto isso não acontecer, ainda não vamos estar pegando o suprassumo dessas altas das altcoins, tá? Mas ainda assim está tendo uma boa recuperação de mercado, pode se considerar uma alt season porque, poxa, já tem 5 semanas que está subindo direto e tá para se lucrar bastante. Quem comprou as moedas certas já lucrou muito, né? Mais de 300% e alguns 100%, outros 50%. Então ninguém que comprou de 5 semanas para cá perdeu dinheiro, todo mundo só ganhou, né? E quem comprou na última semana também até agora está só ganhando. E daqui para frente, se você tiver mais para investir, vai ter uma correção aqui no meio. Pode esperar que lá para junho ou final de junho vai ter uma correção. Ali é o momento de realizar o seu lucro, provavelmente no início de junho, para não arriscar. Mas se quiser arriscar pegar o mês de junho todo, tudo bem, você pode arriscar. Mas para julho certamente vai chegar um novo fundo, vai subir novamente uma breve recuperação e em setembro pode ser ali o início realmente da alt season. Mas também pode ser em julho, porque o corte do Fed, o corte de juros pode ser em julho, tá? Mas a gente não sabe se isso vai acontecer. Pode ser que o Fed deixe para cortar os juros apenas em setembro. E nós em agosto aqui, ó, nós não teremos nenhuma reunião de Fed. Então nesse período aqui vai ficar um período bem paradão, bem lateralizado. E aí quando tiver o corte de juros, que provavelmente vai ser em julho ou setembro, aí nós vamos ver de fato uma alt season, ou seja, uma alta muito maior do que essa que nós vimos até agora. Então se você viu um token desse aqui agora, uma moeda dessa valorizando 100, 200, 300%, pode esperar que tem coisa muito maior vindo aí para o final do ano depois da corte de juros. Se tudo der certo, a partir de julho já começa essa largada aí. Mas se tudo der certo, não é o que estamos esperando realmente de setembro em diante. Mas fiquem atentos principalmente, gente, se você comprou já altcoin, se você comprou Bitcoin agora nesse período, fiquem atentos agora para a próxima correção, tá? Não temos bola de cristal, não tem como saber se de fato isso vai acontecer, tá? E como e quando vai acontecer. A gente faz apenas análises comparativas de gráfico, a gente estuda o gráfico, a gente estuda o mercado macroeconômico, a gente procura entender o que está acontecendo, por que os grandes investidores estão guardando dinheiro, por que eles estão investindo dinheiro. Então a gente procura analisar todos os fatores, o contexto, toda a economia global que está acontecendo, inclusive das bolsas de valores, né, que já aumentaram também essa semana, realmente estão com mais otimismo, para poder ter uma ideia de para onde vai o mercado. Não tem como você prever com exatidão. Contudo, gente, os indícios apontam para exatamente essa mesma comparação com o ano de 2017. Tá? Os indícios apontam para que agora, no mês de junho, comece ali uma correção, tá? E que quando tiver o corte dos juros, tá, lá nos Estados Unidos, que pode ser em julho ou setembro, aí a gente vai de fato ver uma alta absurda aí até o final do ano. E quem sabe ano que vem a gente vai começar a analisar novamente, provavelmente vai entrar no bear market. Porém, a gente sempre tem como regra que o passado ele não pode ser base
para o futuro. A gente pode ter uma referência, fazer uma comparação, fazer umas análises, mas não é base para o futuro. Os ciclos, né, que se repetem, de fato existem ciclos, eles são considerados de 4 em 4 anos, mas a gente não sabe se agora o mercado das criptomoedas, da maneira que ele está, onde tem muito mais gente entrando nesse mercado, até as nações agora estão entrando nesse mercado, principalmente com relação ao Bitcoin, a gente não sabe se agora os ciclos eles vão continuar vindo a cada 4 anos. A gente não sabe se isso vai mudar, né? Se parar para pensar, em 2021, né, foi o último ciclo, e agora em 2025 seria aí 4 anos depois. No entanto, no final do ano passado teve uma alta aí de 5 semanas direto, né? Então teve ali o que se pode considerar uma alt-season. Então a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Tem que analisar, porque a cada tempo que passa o mercado vai mudando ali a maneira dele reagir, e a gente tem que estar atento, e eu vou estar aqui para poder ajudar vocês nessa análise, tá? Esses estudos não param, a gente tem que estar sempre estudando para poder continuar evoluindo e acompanhando o mercado financeiro. Dito isso, lembrem-se de pensar bem, de analisar com calma, não se empolgar demais. É claro que a gente se empolga porque a gente está num período bom ainda de comprar. É aquilo que eu falo sempre lá na comunidade, não só eu, como várias pessoas lá na comunidade do canal no WhatsApp. Se vocês entrarem lá, tá o link aí na descrição. Muitos lá também falam a mesma coisa. Tem muita gente lá que também entende bastante de mercado cripto. Eles falam, olha, compre na baixa para vender na alta. Quando tá todo mundo no pessimismo, todo mundo com medo, todo mundo apavorado achando que o mercado de fato vai morrer, é onde a gente está ali comprando, se posicionando, porque depois vem a alta e a gente vai estar muito bem na fita. Então quem comprou lá atrás, principalmente no início do ano ali que estava tudo embaixo ali, pegou o preço bem baixinho dessas moedas aqui e com certeza já pegaram uma valorização mínima de mais de 100%. Já dobrou o seu dinheiro ali desde o início do ano para cá e provavelmente vai fazer muito mais, tá? Vai dobrar ainda até o final do ano. Então, gente, não se afobem demais, tá? Achando que também já é uma alt-season, porque comprar e deixar para lá. Você tem que comprar e analisar o mercado, que pode ter uma correção. Você vai tentar pegar o máximo possível de lucro, ou seja, realizar o seu lucro quando você vê que tem essa possibilidade de correção, e depois, quando corrigir, você se posicionar novamente para tirar o máximo proveito, tá bom? Então, outra coisa, deixa aí o seu like, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que aqui você vai conseguir ter as dicas mais precisas possíveis, pelo menos de alguém que está de fato acompanhando tudo que está acontecendo, para tentar ajudar vocês a aprender e também a fazer as melhores jogadas aqui dentro do mercado cripto, tá bom? Lembra que eu deixei um vídeo para vocês das 10 criptos que vocês podem comprar com segurança, e elas ainda estão valendo, tá, gente? Ainda tá valendo, pelo menos até o final desse mês eu acredito que vai estar valendo ainda a pena a entrar nessas criptomoedas aí, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!